Eu acho que estamos aí, Cacá. Acho que é a hora que você medir 3. Então, enfim, só para dizer que eu estou bastante feliz que deu certo esse encontro. Foi bem em cima da hora, apesar de que o Quiosso já vem alimentando, acalentando e cuidando dessa possibilidade de você estar aqui compartilhando com a Sanga. A Cacá não é praticante do Zen, não é da Terigata, mas ela tem um trabalho corporal que a gente, assim, o Kyoshi e a Shuden já acharam que tinha afinidade com o Zen, com a sutileza, né, do caminho da nossa prática, e a gente conversou um pouquinho essa semana antes, e eu percebi muitas coisas em comum, sabe? Principalmente isso que a gente fala no Dharma, no caminho, de que as nossas ações mentais, né, recorrentes, vão deixando marcas na nossa maneira de viver os problemas, de passar pelas situações de alegria, de tristeza, não importa, mas a gente vai impregnando a mente com essas ações recorrentes mentais. E aí, conversando com ela, a gente fala, corpo e mente não são separados, a gente fala no Zazen, né? Que um pensamento que me dá ansiedade ou me dá medo, ele contrai meu corpo. E se eu puder observar essa contração do corpo e entender como que ela trabalha em mim, a gente pode fazer a mudança dos dois lados. Respiração alterna processos mentais, né? E processos mentais alteram a respiração. Então, achei que tinha muito a ver. Então, Cacá, a sangue é toda sua hoje para falar um pouquinho, fazer a tua proposta, enfim. Agradeço que você esteja aqui com a gente. Obrigada, eu estou muito contente com essa conexão. Olá a todos, é um prazerzão estar aqui. Acho que o Mário comunicou a vocês que a proposta de hoje seria fazer uma prática. Não sei se todo mundo vai conseguir abrir câmera. Se vocês conseguirem, é legal. Só para eu ver se está tudo bem, né, com quem estiver na prática. Se não, tudo bem também. Kiki, não sei se vai conseguir fazer, mas se quiser ficar só ouvindo também, acho que como é um primeiro encontro, assim, eu acho que cada um pode fazer o que ficar à vontade para fazer, mas a ideia é eu guiar um exercício de Klein Technique, que é um trabalho que eu venho estudando. Minha formação é toda na área da dança, então tem esse pensamento de trabalho corporal que vem da dança. E a Klein Technique é uma técnica criada pela Susan Klein, que ela foi bailarina, é uma norte-americana. Ela tem 72 anos e ela é minha professora, ela pratica e continua dando as formações, ensinando a gente. E é uma técnica que pensa muito, até trouxe aqui o esqueletinho para a gente ter uma imagem interna, né, do corpo, dos ossinhos. É um trabalho que pensa muito o alinhamento dos ossos, dessa nossa arquitetura, né, dessa estrutura. E a ideia é que se a gente consegue alinhar essa estrutura, né, os ossos eles são o nosso tecido mais profundo, né, e mais duro, assim, do corpo. Então, se a gente consegue trabalhar dessa profundeza, né, de dentro para fora, alcançar a superfície lá, partindo lá de dentro, a gente vai utilizar a nossa musculatura, que também está mais intimamente conectada com o movimento, porque a musculatura que está mais conectada com o movimento, ela também está mais conectada com os ossos, são os músculos mais profundos. Então, hoje a gente vai tentar pensar um pouco em liberar a musculatura mais superficial, para a gente tentar acionar o que está mais profundo. Se for muita informação, se agarra no que você conseguir, se agarrar e deixa o excesso, porque é um processo, né? E esse é só um primeiro encontro, então acho que é isso que eu queria falar um pouquinho para introduzir. E a gente vai fazer um exercício e depois a gente vai
eu vou abrir para dúvidas sobre o exercício e a gente vai vendo se a gente consegue repetir ou se a gente fica na conversa. Aí acho que o grupo, as questões do grupo vão guiar, né, o nosso encontro. E a gente pode começar? Em pé ou sentado? A gente vai começar em pé. Então, primeira coisa, eu queria saber se eu consigo enxergar quem está com câmera aberta, se puder fazer os ajustes aí de subir e abaixar a tela. Quem não conseguir ficar em pé, se puder sentar numa superfície firme, também dá para a gente. Mário, consigo ver seus pés? Você consegue abaixar um pouquinho? Talvez você está com... Isso, acho que aí melhora. Estou só aguardando o pessoal conseguir se ajustar na câmera, tá? Bom dia, aqui é o Ariu. Oi, Ariu. Acha que fica bom aqui, assim? Tá bom pra você? Ou tá muito... Está mostrando só as pernas. Você Tá as conseguiu? pernas. Deixa eu subir um pouquinho. Mas é porque aí não aparece os pés, né? É. Vou escolher. Tudo bem assim. Pode Tá ir. bom? Obrigada. Então, vamos começar. A gente vai começar com as pernas em paralelo. Isso significa que os nossos pés, eles vão estar diretamente abaixo da nossa articulação coxofemoral, que é a articulação do quadril. Às vezes pode parecer muito fechadinho, né, essa ideia de paralelo, mas é embaixo lá dos isquios, dos ossinhos que a gente senta. Então, essas são as nossas pernas paralelas. Vocês podem fazer esse início tanto de olhos abertos quanto fechado, pode abrir e fechar quando quiser, tá bom? Não tem uma regra quanto a isso. Então, a gente vai começar sentindo a conexão entre as solas dos pés e o chão. E a parte de trás dos nossos 10 dedos dos pés no chão. E agora você vai tentar encontrar os seus isquios, que são esses ossos da nossa pelve, da bacia onde a gente senta, e você vai alinhar eles lá com os calcanhares, numa linha de força reta em direção aos calcanhares. E continua essa conexão na direção do chão. E continua ainda essa conexão para a terra, para as profundezas da terra. O mais longe que você puder ir com essa linha.
Tente soltar a frente da sua coxa, a musculatura do quadríceps, deixar ela livre. A musculatura dos glúteos também, se você tiver por alguma razão contraindo, tenta deixar livre. Porque quando a gente aperta essa musculatura que está mais na superfície, a gente se impede de usar a mais profunda. Então, a gente vai tentar fazer essa arquitetura a partir do osso. Pendurando mesmo esses músculos mais externos. Isso. E agora vamos trazer a nossa atenção para a nossa cauda, para o cóccix. A pontinha final lá da nossa coluna, né? E conecta ele com o chão. Envia essa imagem da cauda lá para o chão. Essa conexão ajuda a gente a colocar a nossa pelve mais no topo das nossas pernas. Ela aciona um plano que a gente chama de plano sagital, ou plano da roda, que lida com o movimento frente e trás e está conectado com estabilidade e mobilidade. E se volta lá para a pontinha da sua cauda e tenta seguir as curvas da sua coluna a partir do cóccix. Sobe toda a coluna até a base do seu crânio. E continua até o topo da cabeça. E continua profundo em direção ao céu. Então, a nossa cauda está se conectando para baixo, enquanto a nossa cabeça está se conectando para cima. E usa esse tempo para si, para você respirar através dessas conexões, que são conexões no nível do osso. Nessas conexões, os nossos músculos superficiais estão soltos, justamente porque é uma conexão que se dá através dos ossos. E quando você se sentir pronto, traga o seu foco de volta para esse momento. E apoie a palma das suas mãos no seu sacro. O sacro fica lá atrás abaixo da nossa lombar, entre os nossos ilíacos da bacia. Então, você vai apoiar as suas mãos lá no sacro. E os dedos seguem para baixo na direção do cóccix. Se você alcançar a ponta dos dedos, elas vão chegar na sua cauda, no seu cóccix. Nem todo mundo alcança, então quem não conseguir não tem problema. E aí, nessa posição, a gente vai inspirar bem profundo. E soltar o ar.
E inspirar mais uma vez bem profundo. E soltar o ar. Agora a gente vai iniciar um enrolamento, eu vou guiar vocês a partir dessa posição mesmo, que a gente chama na técnica de halfway, ou seja, metade do caminho. Então a gente vai fazer esse enrolamento, ele vai ser a partir do topo da cabeça, e a gente vai parar de enrolar, eu vou contar para vocês em 8 tempos, para a gente tentar sincronizar um pouco, e a gente vai tentar fazer esse enrolamento até vocês sentirem que a pelve quer sair do lugar. Então vai ter um limite desse enrolamento que a pelve quer sair de cima das pernas. E aí a gente vai parar nessa hora, tá? Cada um vai ter uma flexibilidade, um alongamento. Então esse halfway de cada um vai ser de um tamanho, tá? Então eu não vou demonstrar porque nenhum é igual. Então mantenham as mãos lá atrás no sacro. E pelo topo da cabeça, deixa a cabeça ir na direção do chão. E a gente vai começar esse enrolamento em 1, e 2, e 3. Deixa a cabeça bem solta mesmo e pesada. Os ombros pesados. 4. E 5. O halfway, ele é exatamente 1 milímetro antes da gente sentir a nossa pelve querer se mover sobre as pernas. Se você sentir que você passou, você pode retornar. E 6. E 7. E 8. Agora a gente vai manter uma mão lá atrás no nosso sacro e a outra vem para frente e a gente vai apoiar a ponta dos dedos da mão que vem para frente na nossa pubis, no osso da pubis, na síntese púbica. É na mesma direção, só que na frente do corpo. E a gente vai respirar de osso para osso, sentindo esse volume da pelve. Tá? Então a gente vai inspirar bem profundo. E soltar. As pontas dos dedos estão lá atrás, na cauda, no cóccix, e da outra mão na frente, na pubis. Inspira bem profundo. E solta. Inspira bem profundo. E solta. E mais uma última vez. Inspira bem profundo. E solta. Agora você vai soltar as suas mãos, deixar os braços livres. E a gente vai continuar o enrolamento. Então, agora, o próximo micromovimento que você fizer, o peso do seu corpo vai ligeiramente mais para trás, porque a gente vai ficar pendurado pela nossa coxofemoral, pela articulação da pelve. E aí, cada um vai continuar indo em direção ao chão, o tanto que cada um conseguir. O objetivo é a gente encontrar a articulação da pelve, não existe uma forma final para esse exercício, né? Cada um vai ter um tamanho de alongamento. E quando você chegar lá no seu limite, inspira bem profundo de novo. Não tenha medo de sentir o peso mais para trás no seu corpo, ligeiramente mais para os calcanhares. Não tenha medo, não.
Se tiver muito intenso o alongamento para alguém que for insuportável, é melhor sentar do que começar a contrair musculatura, tá? Então, inspira bem profundo mais uma vez. E solta. Os joelhos, eles estão alongados nesse momento, a gente não está contraindo, mas eles estão alinhados. E inspira bem profundo. E solta. E mais uma vez, inspira bem profundo. E agora, imagina soltando esse ar através do cóccix, da cauda. E a gente vai trazer o cóccix na direção da pubis. O joelho vai se flexionar em direção aos pés, para a gente retornar para a posição vertical. E o caminho é cauda, pubis, joelho, joelhos, pés e chão. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Bem, dessa mesma posição, a gente vai trazer os nossos ombros, a partir da articulação do ombro, a gente vai trazer os ombros para frente. E para cima, a gente vai fazer um círculo. Levar eles lá para trás e para baixo. E a gente vai repetir esse círculo. Então, a partir da articulação, pensa lá nos ossinhos. Ombros para frente, para cima, para trás e para baixo. A cabeça pode ficar livre para acompanhar, ou ela pode permanecer na frente. Ombros para frente, para cima, para trás e para baixo. E de novo os ombros vêm para frente, para cima, girando para trás e para baixo. E agora, caminho reverso, a gente inicia por trás. Então, ombros para trás, para cima, para frente e para baixo. Para trás, para cima, rodando para frente e para baixo. Para trás, para cima, para frente e para baixo. E mais uma vez, para trás, para cima, para frente e para baixo. E pode deixar a sua cabeça acompanhar esse movimento para baixo. E a partir do topo da cabeça, a gente vai alongar ela para a nossa direita. Então, alonga a cabeça lá para a direita. O nosso ombro oposto, né, ele está em oposição, portanto, em conexão. O topo da cabeça vai lá para trás, a gente vai fazer um círculo. Para a esquerda e para frente. E agora a gente retoma por onde a gente chegou. A gente vai para a esquerda, para trás, para a direita e para frente.
Isso. E a gente retorna pela esquerda. Para a esquerda. Para trás. Para a direita. E para frente. Agora você vai deixar a sua cabeça retornar a partir do chão. Então você vai empurrar o chão com seus pés, com o suporte que você criou desde o início, né, do nosso encontro. E conectando a cauda lá na direção do chão, usa esse suporte e deixa a cabeça retomar para a posição vertical. Muito bom, pode chacoalhar um pouquinho as pernas e caminhar um pouquinho pela sala, ou quintal, jardim, pelo espaço que você está. Vocês têm alguma pergunta ou algum comentário? Pode ser sobre execução, sobre... Eu tenho o Ariu. Cacá, que você chama? Tudo bom? A minha questão é porque eu tô com algumas dores torácicas, sabe? E eu já tive há alguns anos, em 2013, um diagnóstico de protusão torácica, né? E agora essas dores, deve ter uns 2 meses que retornaram. Acho que porque eu comecei a me movimentar novamente, né? Estou fazendo yoga e fazendo muitas coisas, assim, comecei a movimentar o corpo, mas acho que foi até antes de eu entrar numa prática mais intensa. E aí eu tenho evitado muito qualquer flexão para frente, sabe? Ainda mais essas de... Eu adorava fazer isso, esse dobrar do corpo, né? Sobre as pernas, né? Eu achava isso uma das práticas mais interessantes, assim. Então, eu tenho feito práticas muito adaptadas, sabe? Para evitar exatamente que essas dores voltem. Eu encontrei um ponto, por exemplo, de fortalecimento do braço, né? Então, quando eu fui fazer esse exercício aqui hoje, eu percebi que tem um ponto que eu falo, não, aqui eu não quero ir, sabe? Assim, e aí como que a gente lida com isso? Essa é uma das questões. Agora, em relação à técnica em si, né? A questão aqui mais relativa à minha condição, né? Agora, em relação à técnica mesmo, eu fiquei um pouco na dúvida se era para soltar o tronco ou para enrolar a coluna, porque são ações diferentes, né? Se a gente fazia um movimento, como a gente começou pela cabeça, se a gente empurrava o queixo, ia realmente enrolando, ou se era para ir soltando, entende? Eu acabei escolhendo, eu entendi que era para soltar, né? Mas eu não tinha certeza. Só essas duas questões. Ah, e tem mais uma. Relativa também à minha condição. Eu tô tenho uma dor na perna desde que eu viajei para a praia há 1 ano e meio, mais ou menos, e eu identifiquei como é que fala? No disco intervertebral, uma hérnia, né? E também a artrose na lombar, né? Entre sacro e lombar, né? E tudo isso, por exemplo, na postura que eu ficava com as pernas cruzadas, né? Muito tempo, eu sempre coloquei a perna esquerda, e a dor é exatamente aqui. Então, eu fiquei um tempo sem sentar no chão em zazen, por exemplo. Agora eu já estou conseguindo, entendeu? Mas, assim, foi todo um trabalho de consciência corporal, né? Que a dor nos convida, assim, né? Então, bom, é isso. Acho que deixei claro que minhas questões. E muito tempo no computador, né? Tudo isso já faz muito esse movimento de fechar o ombro, digitar, né? Você fica Frankenstein, assim, né? O filho do Frankenstein, né? Você vira criatura, assim, né? E aí o movimento todo que eu tenho feito agora é um pouco de abrir, mas não abrir exageradamente, mas trabalhar alinhamento da coluna, né? Agora, eu tô sentindo, depois do exercício, tô me sentindo bem, sabe? Eu sinto que eu não fui além do meu limite, que esse soltar do tronco à frente não fez mal.
E eu ganhei muita consciência na hora do andar, quando você convidou a gente no final, né? Para andar, eu fiquei percebendo que eu estava muito mais, eu não sei, um alinhado, talvez, né? Uma sensação de um certo duro, mas não é um duro couraça, sabe? Bom, é isso. Desculpa falar tanto da experiência. Assim. Achei ótima a questão, porque provavelmente pode ser também, né? E também a gente tem sempre uma limitação, né? Nesses encontros online. Sua voz está um pouco baixa, Cacá. Não sei se é para todos. Foi. Tá baixo? Para mim também. Tá melhor aqui? Estou mais pertinho. Melhorou. Obrigada. Eu estou vendo vocês, então são corpos que eu não conheço, né? Muito bom que venham as perguntas. Tá baixo ainda, Cacá. Sério? E durante Estão ouvindo bem agora? Talvez seja que tem as pessoas com o microfone aberto. Eu vou fechar aqui. Tá. Como é que tá agora? Tá mais baixo do que estava quando você estava orientando. Quando você estava conduzindo a prática, estava mais alto. E eu não fiz nada diferente aqui. Será que é Kyoso? Será que não tem nada aí que você possa fazer? Se não, acho que a gente põe fone, ou se alguém não está ouvindo bem, chega mais pertinho. Vou falar um pouco mais alto, então. Vamos retomar as perguntas. Foi a Marta, é isso? Isso. Não. O Ariu. Aqui mais o Ariu do que Marta. Então, vou começar pela questão do exercício. A gente, em inglês, chama halfway, essa é a primeira metade, depois é roll down, ou seja, que é um enrolamento para baixo, né, e para frente. Mas é um enrolamento que ele se inicia nessa primeira parte, e depois, quando a gente encontrou esse ponto do halfway, que é a parte mais difícil, na verdade, uma das coisas mais difíceis do trabalho, é a gente saber onde que é esse ajuste, né? Até onde a gente enrola. Esse enrolamento ele vai até o limite que eu sinto que a minha pelve começa a se mover das minhas pernas. Eu deveria parar nesse momento, porque quando eu vou continuar o enrolamento até o chão, ele parte da pelve. Então, você libera lá. Por isso que o peso do corpo vai ligeiramente mais para os pés, mais para trás. Porque a gente fica como se a gente ficasse pendurado pela articulação coxofemoral. É aqui que se dá. A minha assistente não enrola aqui a coluna, então eu não consigo mostrar. Mas vamos imaginar que ela já fez a primeira etapa do enrolamento. A segunda parte, depois que ela fez o enrolamento da coluna, quando a gente vai seguir em direção ao chão, é por aqui. E aí, quando isso acontece, a pelve, a gente vai ficar carregado, o corpo vai ficar sustentado por essa articulação poderosa aqui, a coxa femoral. E o peso do corpo vai ligeiramente mais para os pés. Então, a gente fica um pouquinho inclinado assim, teoricamente, tá? A gente, às vezes, tem medo de fazer isso, porque pensar, pode me lesionar o meu joelho. Tem muita gente que tem é muito estendido no joelho. Mas quando o nosso corpo, o peso do corpo está nessa posição, quando a gente vai para trás, a gente está assim, a nossa articulação coxofemoral está indo para frente. E a nossa articulação do pé está indo para frente. É impossível o joelho ir para frente. Ele vai para trás pela própria estrutura articular para conseguir alinhar. Então, é impossível a gente machucar aqui se a gente estiver fazendo nesse alinhamento, tá? Mas a questão dela era mais em relação ao movimento com a coluna, né? Eu vou tentar mostrar.
Então, quando a gente está no halfway, a gente deixa o peso da cabeça aí e eu vou até o meu limite. Enquanto eu não movo a minha pelve, eu vou. O meu limite é mais ou menos aqui, porque se eu for mais, eu vou querer mexer aqui. Então, eu vou parar aqui, é aqui que a gente segurou um pouquinho, né, e fez as respirações. Depois eu solto o peso dos braços, e quando eu for continuar o enrolamento, vai acontecer esse shift para trás, né? Essa mudança de peso para trás, porque aí quem vai me sustentar é a coxa femoral, e aí eu só vou continuar o movimento para trás. Ah, então agora para mim ficou claro esse ponto do meio. Eu acho que eu desci demais. Eu não estava entendendo quando a pelve se movia. Para mim não ficou claro na minha sensação, sabe, corporal. Eu fui mais do que você foi. Então, a coisa de mostrar é sempre uma questão, né? Porque em cada corpo tem gente que vai enrolar bastante para chegar nesse limite, e tem gente que vai enrolar um pouquinho, um pouquinho do peso da cabeça, às vezes já dá uma forte sensação de alongamento na cervical, e aquela pessoa, ela tá com mais encurtamento atrás, ela vai precisar ir menos para encontrar esse ponto. E quando você repete, já é diferente. Então, a demonstração, às vezes, ela é perigosa, porque a ideia não é que essa imagem vire um modelo, né, a ser seguido, mas que a gente encontre a conexão no nosso corpo. Mas ter um pouquinho de imagem, às vezes, é importante, né, porque como vocês nunca tiveram contato com a prática, eu não posso encostar em vocês para ajudar, mas é isso. Essa primeira etapa, ela é muito difícil mesmo. Eu acho que isso, assim, são anos para encontrar esse... a Susan chama de orange dot. Ela fala que é como se fosse uma laranja. Esse limite que a gente vai, ele não é, ela fala dot, que é um ponto, né? Mas é como se fosse uma esfera, pode vir de qualquer lugar. É esse ponto que no próximo micromovimento que a gente fizer vai afetar tudo. Tudo vai afetar tudo no corpo. E aí a gente vai começar esse enrolamento. E se você mostrar de novo? Se você mostrar de novo, é muito bom. Tá bom. Nossa. Tá bom. E aí, se vocês quiserem, a gente consegue repetir. Porque eu acho que é importante, talvez agora, depois dessa conversa, vocês terem a sensação no corpo, né? Então, a gente já está com as mãos lá atrás no sacro. Aqui também é bom ver, né? No sacro, e quem conseguir vai tocar o cóccix. Nem todo mundo alcança, então não precisa ficar preocupado com isso. Então, eu libero o peso da cabeça, a cabeça eu só deixo ela aí mesmo, na direção do chão. Aqui já é um super alongamento, né? Os isquios estão indo na direção do calcanhar, então a gente já está alongando toda a parte posterior. Eu estou sentindo da cabeça aqui, da cervical, até os pés. E aí eu vou no meu halfway, nesse meio do caminho, enquanto eu sentir que eu tenho espaço. Enquanto a minha pelve está sobre as pernas. Eu vou passar um pouquinho para vocês verem. Percebe? Vou retomar. A minha pelve está sobre as pernas. Agora eu vou tentar continuar o halfway. Percebe? Dá para perceber claramente a mudança, Isso. eu acho. Então, hoje, o meu halfway hoje está aqui. Pode ser que mais tarde, se eu praticar de novo, eu consiga enrolar mais. Então, agora eu vou soltar o peso das mãos. E agora o próximo micromovimento que eu fizer, que é a cabeça e as mãos quererem ir em direção ao chão, vai me levar para trás. Percebe?
E eu tô pendurada por aqui. Então, costelas e coluna tá solto, que é a pergunta, né? Que foi feita. E aí cada um vai ter um limite aqui, que é muito, muito particular, mas o importante é a gente estar sustentado por essa articulação. E no retorno, a gente vai usar o cóccix, né? Então, a gente inspirou. Então, a direção é cóccix, pubis, joelho, pés, chão. Eu venho pela cauda. E eu não uso o tronco para subir. O tronco só volta porque a cauda está indo na direção do chão, do chão, do chão, do chão, do chão. O joelho, os pés. E o tronco, ele vem por consequência desse movimento. Muito bom, Tá? muito bom. Agora, Pariu? Que atrapalha bastante. Isso. Claro que eu não sei exatamente das suas lesões, mas se é uma lesão na coluna ou costelas e você trabalhar a partir do peso do crânio e da coxa femoral, teoricamente só vai te ajudar, você não vai se machucar. Mas a minha dica é, se você não se sente segura, talvez seja melhor não fazer, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente estar à vontade, né, para fazer o movimento e encontrar essas conexões no corpo. Se você não se sentir segura, não precisa fazer. Eu acho que eu fui, na verdade, no limite. Assim, na hora que eu falei, não, a partir daqui não dá, eu dei uma parada, eu encontrei algum outro jeito de fazer. Ao invés de soltar os braços, por exemplo, que eu acho que essa dor tem muito a ver com ombros e braços, sabe? Com peso e falta de fortalecimento dessa musculatura aí das escápulas e tal. E aí, o que eu fiz? Eu deixei os braços em algum momento mais para trás. Aí compensei, aí eu pude ir. E aí depois eu soltei os braços, né? Eu tentei variações, né, para exercitar. Cacá, para mim, assim, eu tenho bastante encurtamento atrás, né, de alongamento das pernas, né? Então, na hora que o tronco foi para frente, no segundo momento, eu não consegui manter o joelho esticado. Se eu mantivesse ele esticado, eu desceria muito menos. É melhor eu descer até onde o joelho se mantém esticado, ou o ideal é que eu tente descer um pouco mais, mesmo que eu flexione um pouco? Sim, porque a gente trabalha com o joelho, chamar minha assistente, a gente trabalha com o joelho alongado, porque a gente está buscando uma conexão que é do osso, certo? Se eu flexionar o joelho lá, nesse momento, a gente vai recrutar a musculatura mais superficial, vai entrar glúteo em ação, vai entrar coxa em ação. É outro trabalho. Não quer dizer que está errado, mas é outro trabalho. E por que a gente está alongado? A gente está alongado para trabalhar os isquiosurais, que é um grupo de músculos, de 3 músculos, que eles saem dos isquios, daqui dos isquios. Os isquios, não sei se todo mundo já teve uma imagem assim, os ossos onde a gente senta, vocês sentam bastante na meditação? Sim, a ideia é sobre esses ossinhos. Sim. E eles são parte da pelve, né? Não está separado. Mas eles ganham outro nome, essa estruturinha ganha outro nome. Então, esses músculos muito especiais, muita gente chama de isquios tibiais, mas o nome foi atualizado para isquios surais. Porque em anatomia a gente sempre fala origem e inserção, né? Então, como eles saem dos isquios e vão para fíbula e tíbia, e não só para tíbia, esse nome foi atualizado para isquios surais, que sura é perna do latim. Então, quando a gente está lá, se a gente está alongado, a gente está trabalhando os isquios tibiais. Imagina, eles saem do isquio, eles passam essa dor que a gente sente atrás, são eles, alongando. Essa dor é maravilhosa, ela não é uma dor que vai te machucar, é uma dor que você está trabalhando no alongamento. Com tensão, então você está alongando com estrutura, você não vai lesionar também ligamento, que é o que liga osso no osso, porque você está alongando estruturado. Então, eles estão saindo lá dos isquios, eles passam aqui por trás e eles vêm para frente.
Eles são maravilhosos, eles vêm aqui para a fíbula e para a tíbia, e eles vão fazer isso quando a gente caminha, é essa galerinha que está atrás que leva a gente para frente. Então, por isso que é importante estar alongado. Se eu tiver com o joelho alongado, não importa o quanto eu desci, pode ser muito pouquinho, porque se você sentiu necessidade de dobrar o joelho nesse ponto, é porque você já está tendo alongamento nesse ponto. Então, esse é o seu limite de hoje. Então, você vai trabalhar lá com o joelho alongado. Alongado não quer dizer contraindo a coxa, sabe? Apertando o músculo lá na frente. É você sentir que está o fêmur em cima da tíbia e da fíbula. Vocês conseguem entender essa diferença entre as coisas estarem alinhadas e não apertadas? Que quando a gente aperta desse jeito, a gente aperta a musculatura de fora. E a musculatura de fora previne a gente de achar de dentro. Faz sentido, né? Faz bastante sentido isso. Isso. Ela acaba fazendo uma função desnecessária muitas vezes, né? Se o corpo está estruturado nos ossos e nessa parte mais interna, né? Às vezes a gente... Uma imagem, por exemplo, de gente que faz musculação e que tem a coxa muito fortona, sabe aquele quadríceps que pula em cima do joelho? Normalmente esse tipo de gente, quando caminha mais puxando pelos joelhos, já repararam isso? Porque tá tão forte, o que tá mais forte na gente vai agir primeiro. Então, por isso que esse início em pé e esse trabalho de enrolar para baixo, tentando liberar o que está por fora, é muito importante, porque é uma reeducação, né? O que está fora é mais fácil da gente acionar, né? Que nem músculos que tem a ver com também tensionamento trapézio, né? O bíceps, tudo que está mais por fora aparece mais rápido, né? Por isso que essa coisa da academia, às vezes as pessoas ficam viciadas, porque é uma alteração rápida na parte externa, que a gente vê do corpo, né? E esses trabalhos que nem a Klein, demora para a gente ver desse jeito, né? Porque ele vem de dentro para fora. Então, não é que a gente está negando o quadríceps, o bíceps, esses grupos musculares mais superficiais, mas eles vão ser atingidos com outro tempo, com outro movimento. E, Cacá, como que funciona a prática em geral do Klein Technique? É sempre o professor, você, no caso, orientando, e a pessoa vai fazendo esse inventário nela própria, você corrige, você falou que você não pode tocar agora no corpo, né? Mas então existe uma correção, um ajuste, tem um tempo mínimo de prática de um encontro, tem uma sequência, como que é o trabalho em si? Ou cada um vai ter em função da sua necessidade, vai ter uma sequência de exercícios? Olha, a aula dura 1h30 e a gente tem uma parte que é roteiro, é script, e tem uma parte que ela fica livre para a gente entender o que vai ser necessário naquele dia, que aí depende do que o aluno traz de pergunta ou questão no corpo, aí a gente propõe um exercício para dar suporte para aquele momento. Então, esse início que a gente fez juntos, a aula sempre se inicia assim. Então, esse inventário é uma ótima palavra que você usou. Então, ficando em pé, sentindo o suporte da terra, né? Para a gente ganhar um tempo para encontrar nossas conexões, e depois a gente faz esse enrolamento. A gente desenrola, né? Volta para a vertical. Tem os círculos dos ombros e da cabeça. E aí a gente sempre abre para pergunta ou comentário. Às vezes alguém quer só comentar alguma coisa que foi muito boa ou alguma dor que sentiu, né? Ver como a gente pode dar suporte para esses comentários e questões. E a gente repete esse exercício indo direto para a mão, as mãos lá no sacro, então direto para esse enrolamento que é o halfway. E na segunda vez a gente faz um exercício lá embaixo, nessa posição, quando a gente está alongando, né, os isquiosurais, a gente faz um exercício
São exercícios normalmente na pelve, ou exercício da figura 8 na pelve, que é muito legal para lubrificar a coxa femoral, né? Que é essa articulação que eu falei bastante. Outro exercício é colocar a mão direita no tornozelo esquerdo quando a gente está lá embaixo e depois trocar, que ele vai intensificar esse alongamento posterior. Que é um exercício já, se a pessoa não chegou até lá embaixo, eu já não faria, por exemplo. Então, tem algumas opções, né? Existem várias opções nessa segundo enrolamento. Daí a gente volta, repete os ombros, cabeça. A gente sempre caminha entre uma coisa e outra, porque o trabalho é para a gente se mover melhor. Então, é muito legal, depois que você faz, você prestar um pouco de atenção nessa caminhada, né? Se você está com alguma sensação diferente da pelve sobre as pernas. E aí, a gente normalmente faz um exercício de chão, que aí pode trabalhar muitas coisas, e um alongamento final, que é sentado com os pés juntos e depois com as pernas abertas. Então, tem um roteiro. Como os exercícios são longos, né? A gente sempre faz poucos exercícios e a ideia é ter uma imersão em cada um, assim. É isso. E quando a aula é mais direcionada, tipo 1 para 1, dá para fazer bastante correção durante, até quando é em grupo, né? Mas assim, num primeiro encontro, normalmente eu gosto de ver como que as pessoas estão também respondendo, né, ao trabalho, assim, precisa de tempo, né, para ser corrigido. Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa? Cacá, Olá. será que... Quem que vai falar? Acho que é você mesmo. Será que você poderia falar alguma coisa com relação a esse processo que a gente vai passar agora, que é uma semana em retiro e a gente vai passar um bom tempo do dia, né, sentado em zazen? Se você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim. Sentada é mais difícil que em pé, né? É mais difícil, porque a gente não consegue usar algumas estruturas musculares, né? Que nem os rotadores da coxa, que eles fazem, né, esse movimento de rodar aqui a coxa para fora. Quando a gente senta, é muito difícil contrair eles. Então, sentado já é mais difícil porque a gente perde algumas ações, né, de músculos profundos que tem a ver com essa estrutura mais profunda. O que eu falaria é, a gente só verticaliza, né? A gente só sobe se a gente descer. Então, independente se é em pé ou sentado, essa é a ideia do grounding, né? Então, pensar a pelve em pé ou sentada, ela vai estar do mesmo jeito, né? Se você pensar que vocês vão sentar sempre, por mais que tenha alguma almofada, alguma coisa, é sempre uma estrutura firme, né? Que vocês vão ficar. Então, esse suporte, até eu gosto de falar que vocês já devem ter ouvido falar no assoalho pélvico, que também é um dos músculos profundos. Ele está aqui dentro, né? Quem teve filho sabe que isso se transforma muito. Então, ele está aqui dentro, é gigante. Todos os músculos do assoalho pélvico, todos, sem exceção, partem da nossa cauda. Então, tudo que a gente faz, quando eu falo, né, a gente está em pé e a cauda, a gente aterrar ela para o chão, a gente já está trabalhando o assoalho pélvico. Então, se eu pensar lá sentadinho, né, apoio sobre os isquios, manter a minha pelve vertical, né, manter ela verticalzinha, não tá nem mais para lá, nem mais para cá, e pensar no desenho do sacro e da cauda, eles são curvos, né, e eles fazem essa curva para baixo, né, para baixo e para frente. Tentar talvez ter essa imagem desse esqueleto, fazer esse aterramento, mesmo sentado, né, a partir da pelve,
Então, eu falei do assoalho pélvico porque assoalho, né, é o outro chão que a gente tem. Se vocês não têm os pés sobre o chão, vocês podem usar esse outro chão, que é a pelve, que é poderosíssimo, né? Quando a gente carrega uma criança, a gente carrega por aqui, né? Você segura, porque é onde dá suporte. Então, isso eu acho que a grande questão é usar o que te dá mais suporte. Se você não tem os pés nessa hora, se é a pelve, é fazer o grounding, esse aterramento pela pelve e seguir as linhas da coluna até a base do crânio, topo da cabeça e o céu para verticalizar. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar para quem vai ficar muitas horas, né? Nessa posição sentado. É achar o suporte desse outro chão, que é a nossa pelve. Muito bom. Alguém mais? Alguém? Eu fiquei lembrando de... A gente fala pro... Quer falar, Genko? Eu queria perguntar uma coisa. Vai lá. Para Cacá. Cacá, quando você fala para eu apoiar, ficar com os pés paralelos, eu tenho duas possibilidades, né? É como eu sinto. Tá bom, então se eu fechar os olhos, eu ponho os meus pés e me sinto com os pés paralelos. Se eu olhar, eu tenho que corrigir, porque eles não estão paralelos, né? Eles estão abertos, especialmente o pé direito, ele abre para a lateral, né? O que eu devo fazer? Hoje eu tentei ficar paralelo de verdade, assim, olhando e vendo eles paralelos. Como que eu lido com isso? É uma ótima pergunta essa, porque a maioria das pessoas não faz do melhor jeito. Eu não sei se eu falei pés paralelos, se eu falei, eu faço uma correção. São pernas paralelas. As pernas é que estão paralelas, porque a gente está pensando, esse alinhamento sai lá da coxa femoral. Então, peraí que ela não está muito paralela agora, deixa eu ajustar. A gente tem que encontrar esse alinhamento a partir daqui. Você está vendo que nada é, né? E ninguém é simétrico. Então, a gente tem que pensar em linhas de força para se conectar com o chão. Porque senão a gente fica preso nos nossos desvios, nas nossas lesões, nos nossos problemas. E aí a ideia é não trabalhar a partir deles, né? É trabalhar a partir dessas linhas de força, a gente se conecta com o chão e essas lesões vão se transformar a partir disso. Tentar deixar que elas sejam consequência do trabalho, né? E que elas tentem se resolver por consequência. Então, e outra coisa importante, assim, a gente sempre vai ter uma sensação e um sentimento, né? Quando a gente faz um movimento, qualquer coisa, né? Mas a gente, pelo menos incline technique, é uma coisa muito específica desse trabalho, tá? Tem milhares de trabalhos corporais no mundo. A gente não trabalha a partir dos nossos sentimentos e sensações. A gente vai identificar eles, mas a gente trabalha a partir das linhas de força e de conexão. Então, a ideia é pernas paralelas. Os pés, eles devem ficar diretamente abaixo da coxa femoral. Ele tinha bem para vocês verem. Então, eu não busco o alinhamento do pé, porque isso pode ser paralelo, isso, né? Sim. Parou? Agora te ouvi de novo. Eu ouvi um barulhão, não sei o que foi. Vou repetir, então. A ideia é trabalhar a partir de um alinhamento paralelo, pensando a coxa femoral, ou seja, esse ossão, a cabeça do fêmur, lá dentro da fossa da cervical, que é esse buracão que a gente tem, e alinhando com o pé. Não pensar a partir do pé. Deixa o pé ser consequência da coxa. E às vezes você vai fazer maior, menor, até encontrar esse ajuste também. Quando a gente encontra esse ajuste,
a gente usa menos força de músculo externo, a gente se estrutura e se apoia lá na pelve, que economiza energia. A ideia desse trabalho é fazer tudo com menos gasto de energia e mais eficiência. Olha só o meu pé, como fica. Agora não eu só deixei, não forcei ele para lugar nenhum, ó. Peraí. Porque a nossa... Isso, mas está tranquilo. Não se preocupa com essa imagem. Tá. Tá tranquilo, é normal. Às vezes a gente começa bem paralelo, no fim, quando retorna para a posição vertical, ele abre, o meu abre também. E aí tem... Por que acontece isso? Porque a nossa musculatura lateral, mais lateral, aqui a gente fala que é medial, né, o que está dentro. Os adutores, dentro é sempre mais molinho, né? A gente sente mais molinho. Essa musculatura tende a ser mais fraca. E a externa mais forte. A lateral roda o nosso pé para fora, porque ela é mais forte, então ela ganha nesse jogo de força. Por que a gente não pensa, né, dentro e fora, em Klein? A gente pensa atrás. Porque a gente pensa numa linha reta em direção ao chão. Se a gente trabalhar os isquiotibiais, que eles saem dos isquios e passam por trás do joelho e vão lá para frente, se a gente pensar em enviar eles para o calcanhar numa linha de força em direção ao chão, a gente vai trazer esse fortalecimento em equilíbrio. Então, a gente deixa de pensar lado a lado, trabalha nessa direção ao chão. Entendeu? Só que aí é um trabalho, como é muito forte essa musculatura nossa lateral, é esse trabalho de virar a coxa, deixar em inglês a Susan fala para a gente hang on the bone, ou seja, deixar o músculo segurado pelo osso. O trabalho de segurando essa musculatura mais fortona, para a gente achar os isquiotibiais são muito profundos. Mas é isso, pensar o paralelo não pelo pé, mas pelo quadril, e alinhar o pé abaixo da coxa femoral, para a gente trabalhar o que está atrás e dentro, né? Bem dentro. Obrigada, Cacá. Muito legal. Eu não conhecia essa técnica. Muito legal. Obrigada pela pergunta. Alguém mais? Eu vou te dizer que me lembrou muito a eutonia, viu, Cacá? Legal. Me lembrou bastante, assim, faz muitos anos que eu parei, né, de fazer, mas para mim faz muito sentido, tanto o que eu percebi do Klein Techniques, essa questão do sutil, sabe? Para mim é muito profundo, sabe? E se perceber que o menor movimento, às vezes, ele vai lá no pé. Isso, quando você fala no começo, sente o pé todo no chão, aí você fala os 10 dedos. De repente, me deu a consciência dos 10 dedos tocando o chão. E você jogar a tua atenção para aqueles lugares do toque é incrível. Você faz o caminho todo, você não vai direto lá, né? O caminho da tua atenção caminha até lá, né? E isso muda tudo, né? Eu também me senti ampliada no final da atividade. Eu me senti ampliada, crescida, sabe? Assim. E eu vou te dizer que para mim foi bem difícil o rolamento para baixo, porque eu estou com um pouco de desconforto no quadril, né? E eu já caminhei muito hoje, eu fiz 1 hora de caminhada, cheguei, tomei banho, já fui, então, mas na hora foi desconfortável, mas depois foi um certo alívio, sabe? Como se eu tivesse, não sei, eu cresci, sabe? A sensação de que eu ampliei um pouco. Então, achei... Quero fazer uma pergunta. Vai. Cacá, essa postura que você falou,
ela também deve ser normal quando a gente senta em qualquer momento, trabalhar no computador. Não tem nada de ficar sentado assim, né? Tem que ficar sentado sempre nos isquios. Isso é uma regra? Sentar em cima dos isquios o tempo todo? É claro, às vezes você pode relaxar no seu sofá para ver um filminho, né? Pois é. Mas assim, no trabalho, quando são muitas horas, e isso é muito da nossa ciência, né? Principalmente se a gente está começando a pensar nessas estruturas, nem sempre está lá, né? A conexão a gente acha e perde, né? A gente acha e perde. Acho que na meditação, posso talvez falar alguma besteira, vocês vão saber mais que eu, mas acho que é isso também, né? Você uma hora se conecta e de repente você perde o jogo, né? E é isso, é dinâmico, né? É. Contínuo. É Mas como sentar na pontinha da cadeira, né? Que sempre se diz, é verdade isso? Sentar na pontinha da cadeira em cima dos isquios, né? se a cadeira estiver ideal para você, provavelmente você vai conseguir sentar mais para trás. Talvez Tá. você vai ter que ir mais para a pontinha. O que é legal quando você está muitas horas sentado? É ter apoio do pé no chão, dos pés. Porque aí Muito você bom. vai trabalhar com os isquios e com os pés. Se você não tem os pés, você tem muito mais peso, você fica meio tendo que jogar, né? Com todo esse peso Entendi. de coluna para cima, e é muito difícil. Aí, tudo que dá menos suporte, a gente vai usar músculo que não devia estar envolvido. Você vai usar os que estão mais por fora. Mas se você tiver pé e o apoio do bumbum aí, dos isquios, nessa cadeira, vai ser ótimo. E se tiver um aqui para braço também legal, né? Ajuda. Que aí a gente tem outra estrutura que é a das costelas e das escápulas, né? Ficarem. A gente não tem que contrair elas para trabalhar, mas ter esse suporte. Muito bom. Obrigado. Obrigada a você. O Arro, Estamos no nosso horário, né, Kios? sim. Tá. Também lembrei daquilo que você falou ontem, né? Da questão da gente fazer o gachô, prestar atenção quando faz e a mesma atenção quando volta, né? A gente não presta atenção, né? E é exatamente o que você está falando, né? Começo, meio e fim, né? Foi quando a gente desceu e quando voltou, toda a consciência de voltar, né? Não volta de qualquer jeito. E o gachô também, a gente faz a reverência, desce sustentando e volta sustentando, né? E também com essa atenção, com esse cuidado para não se lesionar, porque acontece, pessoas em retiro de muito tempo. Eu mesma tive uma experiência num retiro desses, que nós vamos começar de 7 dias, que eu estava indo muito bem. No 6º dia, eu pincei meu ciático. E aí eu não pude sentar mais no chão, tive que sentar na cadeira, não consegui mais, né? Mas foi algo que eu realmente não percebi, acabei sobrecarregando e, enfim. Talvez uma outra coisa interessante para pensar, relativa à pergunta do Mário, né? O que pensar para esse momento? Você falou de pinçar o nervo, né? Pinçar, a própria expressão já diz, né? Tá apertando. Quem que tá apertando? O músculo. Então, libera músculo superficial. Liberar músculo superficial. Achar conexão com o osso. Legal. E só isso é um baita trabalho de conscientizar, porque eu não sei dizer claramente se eu estou usando músculo superficial ou não. Então, isso também é uma conquista, né? Isso também é um caminho. É um processo, né? Assim, acho que esse encontro joga só é um tipo, né? Mas precisa de muito trabalho mesmo para ir identificando. Mas com a repetição, a gente vai tendo a sensação, vai vindo essa sensação do que é. E quando eu consigo, por exemplo, dar uma aula e ver, eu consigo falar, tenta liberar a sua coxa, né? E aí, quando a gente consegue falar durante o exercício, é muito diferente. Se você já libera, você já vai ter uma outra sensação desse alinhamento, dessa estrutura, quando você é corrigido no processo, né? Também. Quando você falou libera a coxa, enquanto a gente estava fazendo, e os glúteos, eu percebi que eu estava assim. Foi na hora. A gente Eu aperta. não tinha consciência.
né? Principalmente, que nem você falou que estava com dor já um pouco no quadril. Quando a gente está com alguma dor, a gente tem medo de se machucar. E aí, a primeira coisa que a gente faz, a gente aperta. E é normalmente o que machuca mais a gente, porque te previne de fazer o trabalho do melhor jeito, né? Assim, quer dizer, seu corpo tem potência de realizar na estrutura, mas a gente se previne contraindo. Só tem uma questãozinha básica, oi Cacá, oi Sanga, que é quando a gente está sentados, né? Quando a gente firma o isquio, dá a entender que a coluna fica toda ereta e assim possibilita, tipo, o ombro soltar, a coxa soltar, mas talvez a gente sobrecarregue essa região aqui das costas, ou se a gente manter isso, vai dando uma fortificada durante o processo do retiro, que eu acho que a Sensei falou, né, dessa fisgada que deu, e aí que falei, nossa, talvez possa acontecer isso comigo, porque quando eu mantenho meu isquio no lugar, tudo fica, parece que mais solto, mas ao mesmo tempo eu estou colocando muito esforço naquela região. A costas, você está chamando de costas aqui embaixo, a parte lombar mais baixa? Ou tudo? É mais embaixo, porque quando você firma a parte de baixo, dá a entender que a coluna ela fica toda ereta, com a parte de cima do crânio também em direção ao céu. E aí dá a entender que fica ereto. Eu sinto o relaxamento do resto do corpo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estou forçando assim essa região para manter o resto mais relaxado. Eu acho que eu precisava de mais informação sobre as posições. Então, posso arriscar? Como eu não pratico, eu precisava entender muito. Então, quando a gente senta em zazen, os isquios ficam na almofada. Quanto menos coxa você comprimir, melhor. Então, você vai sentar bem na pontinha da almofada, só para os isquios levantarem um pouquinho do chão. O que vai te dar sustento são os joelhos tocarem no chão. A gente faz uma base triangular dos isquios e os joelhos. Então, a almofada tem que te impulsionar para frente, para os teus joelhos tocarem o chão. Pode ser birmanesa, pode ser meia lótus, pode ser lótus completa, não importa. O importante é fazer essa base triangular. Quando você fez isso, a coluna ereta não é uma coisa assim. A coluna tem cervical, né, vertebral, cervical e a lombar. Ela tem um movimento e esse é o natural dela. Você não vai fazer uma tábua reta, né? Então, você só vai deixar que a tua coluna se assente nessa base, no assoalho pélvico, como ela falou também. Então, a gente tem quase que uma báscula do quadril. Então, você deixa que a tua pubis gire para os isquios estarem assentados na almofada. A coluna se autossustenta. Não tem força nenhuma de musculatura. A musculatura não deve trabalhar na hora que a gente acha esse ponto, né? Aí, um monge da comunidade, que era eutonista, uma época ele estava me observando no zazen, e ele comentou comigo, Arro, imagina a tua escápula apontando para baixo. E fez toda a diferença para mim, a hora que eu imagino a minha escápula para o chão, não, eu abro, né, eu solto o ombro também, e eu estou totalmente apoiada nos isquios, e o joelho só me dá essa estrutura de... Lembra que a gente faz o movimento lateral, depois que a gente acha o ponto da perna e dos isquios, a gente movimenta o tronco lateralmente, movimenta um pouco para frente e para trás, para quê? Para encontrar a estabilidade da coluna. Então, para encontrar a estabilidade, você sai dela. Senão, você tem referências que nem a Genko falou, de que eu acho que o pé está paralelo, mas ele está assim. Então, você precisa sair para reencontrar ela. Isso é o que a gente vê nas orientações clássicas, básicas do zazen. Mas não pode tensionar. Tem que ser, encontrou a base, assenta nela, deixa que entrega, né? Cacá?
É você. Como tudo que a gente fica muito tempo realmente difícil, né? Mas isso que você falou da coluna é muito importante, das curvas, né? A nossa cervical, ela é uma lordose, né? Então, ela é essa curva que vem para dentro. A nossa torácica, ela é uma cifose, que é a cifose é o corcundinha, né? E a nossa lombar é outra lordose. Essa sequência de curvas protege o nosso corpo, né? Porque gera como se fosse um amortecimento. Imagina se fosse uma pilha de coisas retas, uma em cima da outra, né? Um salto que a gente desce, né? Mesma coisa o pé, tem 1 milhão de ossinhos, né? Se fosse um único osso, qualquer movimento que a gente fizesse. Então, essas estruturas curvas do corpo, todas, né? Não tem nada reto. Todas espirais são para proteger e amortecer. Talvez uma coisa interessante para se pensar nessa posição sentado, que acho que pensar mais em conexão do que em força, pelo que eu estou entendendo também do trabalho de vocês, né, de meditação. Então, se for para pensar em conexão sentado, pode pensar como a gente fez no primeiro parte do enrolamento, o cóccix em direção à pubis, a sínfise púbica, que é isso aqui, né? O cóccix na direção da pubis. Então, pensar nessa direção, sentado. Os isquios querem ir para baixo e o cóccix quer ir em direção à pubis. Fazer esse aterramento aqui vai deixar a coluna ascender, né? Que a ideia é isso, não é ficar reto, mas é ascender, né? É crescer na direção para cima. Isso também, que a gente fala, imagina um fio te alongando pelo topo da cabeça. Sabe, quando a gente orienta o zazen, a gente fala para a pessoa, imagina um fio te alongando, que é essa ideia de ascender que você trouxe, né? O importante é saber de onde o fio parte, que às vezes as pessoas ficam um pouco soltas com a ideia do fio. Grounding, aonde o fio está aterrado para eu subir, sabe? Isso é muito importante esclarecer, porque às vezes esse fio também pode gerar uma imagem mais abstrata para a pessoa. Então, aterrar, grudar por uma taxinha nesse fio onde ele está. É legal isso que você falou, porque às vezes a gente alonga assim, botando o queixo para frente, né? Tem muita gente que senta fazendo assim, ou deixa a cabeça para baixo, né? Não deixa lá. Talvez a gente possa um dia você observar a posição do zazen, talvez, no próximo, para ver como pode dar um suporte, né, para a gente. Seria importante. Eu tive uma professora de dança que puxava o cabelo, assim, quando a gente estava... ela puxava, assim, a gente... Uou! E aí você ficava ereto. Muito bem. Recorde, Arro. 1h20 já? Para a gente não, enfim, entender dos nossos... Você está bem, André Cortez? Gostei de ver sua carinha aí. Olá, estou bem, estou feliz de ver vocês aqui. Adorei a aula, Cacá. Desculpa, cortou. Tá me ouvindo? Estou adorando passar esse meio-dia aqui com vocês. Muito bom. Não, tem sido muito bom. É um brinde aí, é um respiro no meio do dia. Claro. Foi bem legal ser um trabalho corporal também, eu acho que faz diferença, até porque todo mundo já trabalhou uma manhã, já ficou sentado no computador, então é uma hora que dá essa quebra para se conscientizar, né? Porque, de fato, é isso. Esse ano tá... Eu trabalho com uma diretora que é também formada em corpo, etc. E... não sei se você já ouviu falar, Cacá, é a Rangel, como é que é o nome dela? Agora me deu um branco. Enfim, ela é coreógrafa, Duda Maia, do Rio de Janeiro, e ela trabalha com as técnicas da Angel Viana, já ouviu falar? No Rio de Janeiro, que também é uma senhora que tem já um corpo idoso, ela já está com quase 90 anos, e ela tem uns termos muito parecidos com o que você fala, que eu acho incrível. Ela fala de musculatura invisível,
para se referir às musculaturas internas, que são as musculaturas involuntárias. Ela fala disso também, de a gente esquecer essa contração que essa musculatura forte do dia a dia faz, para a gente exercitar esses músculos invisíveis que ela fala que são os músculos que, na verdade, vão carregar o velho para frente. A Susan Klein, ela foi aluna da Bartênia, e a Bartênia estudou Laban. Então, todo mundo que bebeu de Laban, que foi o primeiro teórico do movimento, e a Bartênia, que ela codificou também a técnica dela a partir disso. Então, essas técnicas, elas vão ter muito em comum. E no Brasil chegou muito, assim, esse trabalho. Muita coisa é a conexão do nosso corpo com o nosso corpo, e depois a conexão do corpo com o espaço, né? Que aí o Laban Sim. que é como a gente explorar daí as diagonais. Então, o trabalho da Angel também bebeu dessa fonte aí. Ah, que legal saber que é a mesma fonte. Agora, a prática dela, que eu estou fazendo 2 vezes por semana, é só ficar deitado de costas. Então, a gente apoia, a gente faz um triângulo, só com um triângulo deitado, dos pés, que ela fica chamando o tempo todo de pata, para a gente lembrar que a gente tem que grudar o pé com as almofadinhas, a pata no chão, e o sacro no chão. Uhum. Esse triângulo do sacro no chão e as 2 bases dos pés. E aí, a partir daí, vai desenrolando todo, tem esse rolamento também. É muito parecido, é muito legal. É bom saber que tem a mesma fonte, a mesma origem. Tem. Tem me salvado, porque soltar o sacro, soltar a bacia toda, ela fica brincando de bacia. Não deixa a água da bacia cair. Não, agora joga a água da bacia fora. Então tem um tanto de imagem que a gente vai soltando a bacia e isso reverbera no corpo inteiro. É incrível. Tudo afeta tudo, né? Não tem como escapar. Pois é bom saber que tem essa linhagem aí dessas mulheres incríveis, americanas. A mulherada, ninguém segura. Essa linhagem de mulherada... A Ailtonia também é mulher. A Ailtonia também foi mulher. Muito bom. Gente, Cacá, salvando o planeta. Te agradeço muito a tua disponibilidade, teu coração, né, de oferecer esse teu tempo, esse teu caminho para a gente. E vamos tentar marcar mais um encontro, e aí talvez a gente, nesse caminho, te mostre um pouco do zazen, eu posso te mostrar um pouco da postura, para ver como que você pode apoiar também as pessoas, né? Para ninguém se machucar, por favor. Não é para ninguém se machucar. E eu também não estou podendo corrigir vocês, entendeu? Tudo bem que aqui a gente corrige batendo, viu, Cacá? É mais rápido. Então, obrigada, gente. Obrigada, bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigado, até a noite. Linda. E se você quiser sentar um dia com a gente também, Cacá, à noite, às 19 horas, todos os dias de domingo a domingo, e tem terça, quarta e quinta, 7h30 da manhã também. A partir do dia 8, porque do dia 1 ao dia 8 a gente vai estar em retiro, vai começar às 6 da manhã. Vai ser um pouquinho mais cedo. Vou adorar, sim. Tá bom? Obrigada, Kioso.